pedir gentilmente ao nosso presidente da INPM, Dr. Cristiano Reis Giuliani, para que permaneça à mesa para presidi-la nesta primeira palestra magna de abertura, cujo tema será Os Desafios da Pós-Modernidade para a Gestão Pública. Nosso palestrante será o Dr. Rafael Carvalho Rezende Oliveira, que é pós-doutor pela Fordham University School of Law de Nova York, doutor em Direito pela UFRJ do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, especialista em Direito do Estado pela UERJ, membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo do IBMEC, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e do curso Fórum, professor do curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e Lacândido Mendes, procurador do município do Rio de Janeiro, Dr. Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Na sequência, senhoras e senhores, a segunda palestra que marca a abertura deste nosso fórum terá como tema terceirização na administração pública. E para nossa grande felicidade está conosco o professor José dos Santos Carvalho Filho, que é mestre em Direito pela Federal do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional de Graduação, diversas universidades, aliás, doutor Carvalhinho, como nós carinhosamente o conhecemos, é tão querido e conhecido que dispensa maiores apresentações. Então, a nossa mesa está composta com os nossos palestrantes. Mais uma vez, boa noite. Agora, então, vamos dar início à programação do evento, deste segundo fórum. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e agora sim, em especial, aos nossos palestrantes que inauguram esta primeira sessão. E amanhã teremos mais outros nomes qualificadíssimos aqui para poder nos brindar com seu conhecimento e as suas lições. Eu já vou aqui passar a palavra ao professor Rafael, que é o primeiro palestrante da noite, que falará sobre o tema Os Desafios da Pós-Modernidade para a Gestão Pública. Professor Rafael, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar desse congresso tão importante e agradeço especialmente ao Tiago Viola, que fez esse convite pessoalmente para mim. O Tiago Viola foi meu colega na Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, estava te procurando aqui. Foi meu residente, depois, brilhante residente, depois assessoria da empresa pública olímpica, agora um brilhante procurador. Tenho muito orgulho da sua trajetória e orgulho de ver de perto a sua evolução constante. Obrigado, Tiago. Queria agradecer a todos os demais procuradores, especialmente os procuradores aqui do Espírito Santo, mas também os procuradores de fora do Espírito Santo. Eu encontrei vários colegas, alguns do Rio de Janeiro, Minas Gerais, da região Nordeste também, vários aqui presentes. E registrar a presença também da professora Arícia, minha querida amiga, não só do meu concurso, o 6º concurso da Procuradoria do Município do Rio, mas uma amiga da vida, e hoje eu tenho orgulho de trabalhar com ela, perto ali do nosso prefeito do município do Rio de Janeiro e procurador-geral, subprocurador-geral. Queria também registrar aqui meu agradecimento ao presidente da mesa, Cristiano, e também ao Carvalhinho, meu grande amigo, meu mentor, é uma referência para mim, o Carvalhinho, e é sempre uma honra poder compartilhar a mesa com o professor Carvalhinho. Muito obrigado, professor. Bom, o tema que me foi proposto é um tema bastante amplo e um tema desafiador. Aliás, tem desafio no próprio título da minha fala, né? Os desafios da pós-modernidade
para a gestão pública. A gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre os diversos desafios que a gestão pública municipal, estadual, distrital e federal enfrentam nos dias atuais. Evidentemente que eu vou tentar aqui pontuar alguns desses desafios que eu reputo como desafios principais, sem tirar a importância de outros desafios. Bom, e para facilitar aqui a nossa conversa, eu vou dividir a minha fala em partes. Então, a primeira parte é apresentar qual seria essa noção de pós-modernidade que a gente vai adotar na nossa fala, porque há uma discussão enorme se existe ou não a pós-modernidade. E se ela existe, quais são as suas características, tá? Há um debate enorme sobre isso. Depois a gente entra nos desafios da gestão pública a partir dessas premissas. E eu vou pontuar 2 grandes desafios do gestor público na atualidade. E aí eu me direciono depois, à parte final da nossa conversa, falando de algumas perspectivas da gestão pública, e aí o meu corte temático vai ser a LINDB, que foi alterada no ano passado e, na minha opinião, reflete aí algumas exigências, digamos assim, de proteção do gestor público e também de proteção e de deveres e responsabilidades para aqueles que controlam a gestão pública. Tribunal de Contas, Ministério Público, procuradores municipais, estaduais, distritais e federais, enfim, todos os órgãos de controle interno ou externo. Bom, em relação ao primeiro tópico, portanto, pós-modernidade, não há uma noção exata, não há sequer uma certeza se temos hoje um Estado pós-moderno. Esse é um debate muito forte no campo da sociologia do direito. O que a gente pode dizer, aqui para fins didáticos, é que alguns autores usam expressões variadas para refletir o momento atual do direito e o momento atual do Estado. Alguns falam em modernidade tardia, Giddens, por exemplo, outros falam em modernidade líquida, Bauman, por exemplo, alguns falam em modernidade reflexiva, Beck, por exemplo. Então, você tem várias expressões, diversas expressões, que vão tentar refletir o estado atual da arte. Nessa disputa de nomenclaturas, entra em cena a expressão pós-modernidade. Você tem vários autores que usam essa expressão. No Brasil, um autor que ficou bastante famoso, ele já era muito famoso no Brasil, mas a obra dele leva o termo no título, é o professor francês Jacques Chevalier, que tem um livro traduzido para o português, O Estado Pós-Moderno. Então, eu vou adotar aqui, para fins digamos assim, acordo em relação à compreensão da expressão, eu vou adotar aqui a noção trazida por Jacques Chevalier no seu livro clássico, O Estado Pós-Moderno, que foi uma obra que influenciou e muito um autor brasileiro, na minha opinião, foi um dos grandes autores da nossa história, que infelizmente faleceu recentemente, o querido e saudoso amigo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, na sua última obra, que recebeu depois o pós-fácil, porque ele faleceu logo em seguida, não viu ainda a publicação do livro, não pôde ver isso, mas ele adota nesse último livro dele, O Direito Administrativo no Século XXI, ele adota ao longo de todo o livro a noção de pós-modernidade. Então, dificuldades ou não na conceituação da expressão, a minha base aqui é a noção apresentada por Jacques Chevalier e também no Brasil por Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Qual é a característica ou quais são as características principais da pós-modernidade? E essas características se refletem nas artes, nas ciências e também no direito. Bom, 2 características básicas, pelo menos. Uma característica que todos já conhecem, que é a complexidade, ou a hipercomplexidade. Nós vivemos numa sociedade complexa, com desafios que ainda não podem ser, digamos, tratados com certezas de outrora. Até então, nós vivíamos no Estado moderno, que, criado nas bases da Revolução Francesa e de outras revoluções liberais, um Estado moderno que pregava, dentre outras coisas, uma certeza, a busca da racionalidade, e essa certeza e essa razão, essa racionalidade, elas eram retratadas na ideia positivista
de que a lei resolveria todos os nossos problemas e, durante muito tempo, a era da codificação, que os códigos trariam todas as respostas para os nossos problemas como se fossem bolas mágicas. Essas certezas que foram buscadas e trazidas na época da modernidade / visão positivista do direito, tudo isso começa a entrar em choque quando percebemos uma sociedade cada vez mais complexa. A complexidade na tecnologia, novas tecnologias trazem desafios, complexidade nas ciências, complexidade em todos os setores das nossas vidas. É muito difícil hoje a gente ter certeza de alguma coisa. É muito difícil a gente saber o que vai acontecer amanhã. Agora você imagina o gestor público que tem que administrar um ente federado durante anos, eventualmente celebrar contratos, como, por exemplo, um contrato de PPP, contrato de concessão que vai durar décadas, vai gerar um legado para futuros governantes e para todos nós. Imagina esse gestor ter certeza sobre aquilo que vai acontecer daqui a 30, 35 anos, 35 anos, por exemplo, para ficar com um prazo máximo no contrato de PPP. Não sabe o que vai acontecer hoje. Essas incertezas são uma característica básica dessa pós-modernidade que se impõe e que ainda está em evolução, que ainda está acontecendo e a gente ainda não tem uma saída exata para lidar com essas incertezas. Mas, ao lado dessa complexidade, então, você vem com a ideia de incerteza, traduzida para o direito como ideia de insegurança jurídica, especialmente. Além da complexidade, você tem a insegurança jurídica, e ela é traduzida de várias maneiras, mas uma tradução muito simples de insegurança jurídica é percebida a partir da cada vez mais excessiva produção normativa, cada vez maior uma pluralidade de normas que se aplicam e regem a vida do gestor público, a vida dos procuradores e todas as demais autoridades que lidam com a coisa pública. Nós temos hoje uma insegurança jurídica, não só pela pluralidade de normas, o que vale para esse caso? Nós temos um princípio que diz uma coisa e um outro princípio que diz outra coisa. Então, vamos fazer a ponderação entre princípios. Ok, primeiro passo. Não, mas temos uma lei que fala uma coisa e uma outra lei que fala outra coisa. Vamos fazer aquilo que faziam os modernos. Critério da hierarquia, critério da especialidade, critério temporal, e vamos decidir qual lei prevalece. Calma, tem uma resolução que diz uma coisa e uma outra resolução que diz outra coisa. Quem dera fosse só isso. Isso já é muito. Mas hoje nós temos também uma pluralidade de órgãos de controle. E um reforço institucional desses órgãos de controle, o que é bom. Mas tudo que é bom também tem um lado ruim. E aí que a gente tem que buscar o equilíbrio. Nós temos o controle interno, nós procuradores fazemos o controle interno. Muitos gestores não gostam da gente. Temos que falar com o procurador? Não dá para não falar com o procurador? Você não precisa falar com o procurador, decida. O problema é, como é que ele vai decidir? Sem respaldo jurídico, ele não quer se arriscar. Ouve o procurador. Ah, mas tem a controladoria ainda interna. Calma, tem um Tribunal de Contas, que faz também, às vezes, um controle, digamos, não só repressivo, mas às vezes até preventivo, quando pede minutas digital, por exemplo. Calma, tem o Ministério Público. Aí tem o Ministério Público Estadual, em cima lá dos municípios, dos estados, eventualmente, se houver algum repasse de recurso federal, o MPF entra em cena. O Poder Judiciário, cada vez mais relevante no papel de controle da administração pública, com ativismo judicial muitas vezes exagerado, mas o Poder Judiciário vem ocupando um papel que só pode ser ocupado pela ineficiência dos demais poderes. O fato é que nós temos o hipercontrole hoje. A expressão pós, a expressão hiper, elas estão na moda, né? Pós-positivismo, pós-modernidade. O que você não sabe definir, você fala que é pós. Hipermodernidade, hipercontrole. O hipercontrole é o excesso de controle. O problema hoje, o grande desafio, me parece, no campo do controle interno e externo, é a gente encontrar um equilíbrio nesse controle. Não dá para não ter o controle é essencial, o controle é um pilar da gestão pública.
O que vai se debater a partir de agora é como vai ser feito esse controle, para que o controlador não substitua o controlado. E tem acontecido isso invariavelmente. Eu vou dar alguns exemplos da minha experiência de... Quantos anos, Arícia? 20 anos, quase, já lá na PGM, praticamente. Não faz muito tempo, eu era chefe do consultivo, da Procuradoria, e recebemos um ofício do Ministério Público dizendo: a partir de agora, a Secretaria de Saúde não celebra nenhum convênio sem ouvir primeiro o Ministério Público. E aí tinha uma ameaça no ofício: se você não respeitar a minha recomendação, pode cometer crime de desobediência ou ato de improbidade. Eu tive que esclarecer para o secretário de Saúde que ele poderia celebrar convênio sem ouvir o MP, mas ele estava com muito medo, porque tinha um ofício do Ministério Público ameaçando. E o MP pode propor ação de improbidade, pode propor ação penal. E aí eu vou chegar lá daqui a pouco. A improbidade é outro problema. Isso é um exemplo concreto. Outro exemplo concreto que eu vivenciei há poucos anos, também na Procuradoria. Um presidente de uma estatal do município estava viajando de férias. E, durante as suas férias, foi praticado um ato naquela estatal que desagradou o Ministério Público. O Ministério Público, então, propõe ação de improbidade contra o prefeito da época, contra esse presidente da estatal, que estava viajando de férias na época em que o ato foi praticado, e contra outras autoridades. E esse dirigente da estatal se dirige ao Ministério Público, depois citado na ação de improbidade, não era ainda, digamos, réu definitivo, porque ainda estava na defesa prévia, mas já era réu na ação de improbidade, e ele se dirige ao MP e diz: MP, por que você me colocou no polo passivo? Eu estava fora do país, está aqui, eu estava de férias, o ato foi praticado por uma outra pessoa, tão logo eu retornei ao Brasil, está fora do país, inclusive, tão logo eu retornei ao Brasil, tomei as providências disciplinares. O Ministério Público responde assim, o promotor: eu entrei no site da Prefeitura, vi que no organograma dessa estatal você é o presidente. Por que você não me ouviu no inquérito civil? Não teve resposta. Contrata um advogado que eu não vou me opor se você for excluído do feito. Gastou lá não sei quantos mil reais, contratou um advogado e foi excluído do feito. Só que demorou a ser excluído, 1 ano. Foi até rápido, né, em termos estatísticos. Mas a vida dele acabou. Pediu para sair da gestão pública, hoje ele está no âmbito empresarial, no privado, não quer mais saber da gestão pública. E como foi falado aqui na solenidade de abertura, hoje é cada vez mais difícil encontrar gestores ou pessoas que queiram ser gestores ou gestoras por conta desse medo. É raríssima a hipótese em que um ex-gestor não recebe lá depois um comunicado dizendo que ele é investigado por algum órgão de controle, quando muito se não é réu numa ação de improbidade. É raríssimo uma autoridade hoje não ter algumas ações de improbidade nas suas costas. A gente vai presumir que todos os gestores são desonestos? A gente não pode fazer isso. Primeiro que é um erro. É um erro por conta da própria presunção, que tem que ser de boa-fé, mas segundo, se a gente presumir dessa maneira, a gente desiste do país, desiste da gestão pública. A gente não pode desistir. Então, a gente precisa separar o joio do trigo, o desonesto do gestor honesto. Como é que a gente faz isso num ambiente de pós-modernidade? Como é que a gente faz isso num ambiente de complexidade e incerteza? E aí vem o terceiro ali item do slide, que são esses desafios da gestão pública. Como é que o gestor vai lidar com esses desafios e quais são esses grandes desafios? Quem quer ser gestor vai ter que encarar pelo menos 2 grandes desafios. O primeiro desafio é a busca da eficiência estatal. E como fazer isso? Como buscar a eficiência estatal num ambiente de medo? Num ambiente que a gente tem chamado de administração pública do medo, em que os órgãos de controle apontam os dedos com uma facilidade, apontando que aquele erro praticado pelo gestor configura, por exemplo, improbidade administrativa porque violou o princípio constitucional XYZ, artigo 11 da Lei de Improbidade. Alguém aqui lida com improbidade? Qualquer erro administrativo tem sido encarado como ato ímprobo. E o gestor tem sido colocado no banco dos réus, como se invertesse a presunção, como se houvesse uma presunção de improbidade contra aquele gestor. E o pior é que, no momento da defesa prévia, na hora de receber ou não a inicial, o juiz sempre vem com aquela máxima abstrata, genérica, que serve para tudo,
indúbio pro societate. E recebe. E depois, na sentença, se for o caso, julga improcedente. Até lá, acabou a sua carreira, acabou o seu sono, porque o honesto não consegue dormir com uma improbidade nas costas. O desonesto já coloca isso no risco. Está falando de risco? Então, esses desafios são enormes. Um grande desafio, portanto, do gestor público hoje é diferenciar, ou se diferenciar do desonesto. Como diferenciarmos um gestor honesto de um gestor desonesto? E eu vou chegar em algumas possíveis respostas no final. E um outro desafio que se coloca para toda a administração pública, e o gestor público tem que lidar com isso, e vai ter que se qualificar e trazer equipes qualificadas para lidarem com isso, é a busca de um reforço da legitimidade da ação estatal. A gente sabe que, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com a crise do positivismo, com a crise do legalismo e a ascensão dos princípios abertos, abstratos, a gente sabe que houve uma necessidade também de se buscar maior legitimidade na ação estatal. Aquela ideia de que basta respeitar a lei para ter uma atuação legítima, ela acabou com a Segunda Guerra Mundial. O que se busca agora é um reforço da legitimidade no momento de crise da democracia representativa. Eu sou do Rio de Janeiro. Estava brincando aqui numa conversa informal antes da palestra que, de todos os ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, todos foram presos ou estão mortos. Tirando a Benedita, que ainda não teve nenhuma sanção e não sei se vai ter, mas todos os vivos estão presos ou foram presos. Incrível. Então, o que nós temos hoje é buscar legitimidade na ação estatal, e essa legitimidade não vem apenas com respeito à lei, até porque não basta mais respeitar a lei para a sua atuação ser válida, você tem que respeitar esses princípios que impregnam a Constituição Federal e que são fundamentais para a atuação estatal. E aí, nesse ponto, nós temos tendências que vêm se consolidando no âmbito do direito administrativo e no âmbito da gestão pública. E uma tendência é a tendência da consensualidade e da participação. Cada vez mais a administração pública busca o consenso na sua atuação. Acordo de leniência, aliás, o Espírito Santo me parece um exemplo, e eu não falo porque eu estou aqui, eu tenho colegas daqui que já falavam isso há muito tempo, é um exemplo no combate à corrupção, pelo menos um exemplo na aplicação da lei anticorrupção. Não estou dizendo que seja um exemplo perfeito, porque ninguém vai ter exemplo perfeito, mas é um Estado que tem muito a ensinar, especialmente ao Rio de Janeiro, pelo menos na minha visão, no que toca à aplicação da lei anticorrupção. Mas nós temos acordos de leniência, nós temos TAC celebrado com o Ministério Público, nós temos acordos substitutivos de sanção, tem previsão específica na nossa lei do Estado do Rio de Janeiro de processo administrativo, acordos regulatórios nos campos são submetidos à regulação por agências, acordos aos montes. A legislação proliferou acordos administrativos. O problema é prático. Você é o procurador. E o gestor pergunta para você, doutor, doutora, eu posso fazer um acordo com esse particular porque houve um dano aqui por conta da nossa atuação, eu quero fazer um acordo extrajudicial para evitar a judicialização. É claro que você pode fazer o acordo se você reconhece a responsabilidade. O problema é, possivelmente, fazendo esse acordo, você vai responder a uma ação de improbidade. No mínimo, o Tribunal de Contas ou alguém de fora, um controle externo, vai questionar por que você fez um acordo com esse particular e não fez acordo em outras ações semelhantes, em outros casos semelhantes. Por que você faz acordo de leniência com essa empresa que se apresenta com informações de um cartel, por exemplo, e não fez acordo de leniência com outra empresa que também se apresentou? Claro que você tem dados objetivos para justificar a celebração de um acordo ou não de outro acordo, mas, às vezes, a situação é limítrofe. Não é muito clara a distinção entre se estou certo fazendo esse acordo ou se estou errado fazendo esse acordo. Essa insegurança típica de uma pós-modernidade inibe que, na prática, a cultura da mediação, a cultura da arbitragem, a cultura da conciliação vire realidade. Quando saiu a lei de mediação, eu escrevi um artigo no Conjur, logo depois da lei, criticando um ato da AGU, um ofício da AGU à Justiça Federal, dizendo: de antemão, não marque audiência de conciliação envolvendo a União Federal, porque eu não tenho interesse em fazer acordo.
indo contra o espírito do Código de Processo Civil, indo contra o espírito da lei de mediação. Outro dia, num debate interno na Procuradoria com o Banco Mundial, a gente estava fazendo uma modelagem de uma concessão específica, isso na época eu era chefe do consultivo e fui chamado para a reunião, e aí estava se debatendo a inclusão de instrumentos de dispute board, comitê de resolução de disputa, que em São Paulo já tem uma lei pequenininha, mas tem uma lei lá que trata do dispute board, no Rio de Janeiro ainda não tem. E aí queriam colocar um dispute board no contrato de concessão. Eu falei, opa, interessantíssimo isso. Estou escrevendo um artigo sobre isso, mas colocar aqui nesse contrato tem que tomar cuidado, porque alguns nem sabem o que é isso. E se não sabem, vão te encher a paciência, para usar um termo mais educado. E aí você fica com medo de inovar. A arbitragem, naquele contexto, queria-se colocar uma cláusula arbitral. E aí, estava uma reunião, alguns colegas perguntaram, mas não pode arbitragem envolvendo o poder público. Não, calma, acabou de sair uma lei de 2015, alterando a lei de arbitragem, está expresso que pode, mas mesmo antes dessa lei, já podia, pelo menos para a doutrina majoritária. Vai falar isso para o gestor. E aí eu fui convidado, por exemplo, nesse momento, para fazer uma reunião no Tribunal de Contas, lá do Rio de Janeiro, para regulamentar PMI nas concessões, procedimento de manifestação de interesse, porque a gente não tinha essa regulamentação e o município de Janeiro estava fazendo várias PMIs na prática. E aí um dos conselheiros, lá um dos técnicos do tribunal, um dos técnicos vira para mim, junto com o seu conselheiro, e pergunta para mim, mas Rafael, olha só, na nossa resolução aqui que a gente está elaborando, a gente vai proibir que o autor do projeto participe da futura licitação para concessão. Aí eu perguntei, mas qual é o argumento para essa proibição? Não, porque ele fez o projeto, ele não pode se beneficiar da futura concessão. Eu falei, você até pode entender dessa maneira, o problema é que o fundamento legal. Artigo 9º da lei de licitação. Aí eu falei, não se aplica. Esqueceu que aí é uma concessão? A lei de concessão expressamente permite que o autor do projeto venha participar, venha ser contratado no mercado, faça o projeto, venha participar amanhã da futura concessão. Você até pode não gostar da lógica que a lei trouxe, mas você tem que saber, pelo menos, que nesse caso se aplica a lei de concessão e não a lei de licitação. E acabou a conversa ali. E a resolução saiu e não se proibiu que o autor participasse do projeto, porque senão seria ilegal, melhor dizendo, ilegal aquela resolução. A gente acabaria com aquela resolução no dia seguinte. O que eu quero demonstrar é que, nesse ambiente de complexidade, os desafios são colocados e o gestor público tende a ter medo de inovar. O medo à inovação administrativa é um câncer. Como dizia Marco Juruena, Vilela Souto, saudoso professor e querido amigo, ele dizia, dorme tranquilo quem indefere. Porque se você inova, toma uma decisão num caso difícil, e essa é a sua responsabilidade como gestor, tenha certeza que vai chegar um órgão de controle, e eu não estou aqui atacando um órgão de controle XYZ especificamente, eu coloco a procuradoria no bolo do órgão de controle, mas vai chegar algum órgão de controle e vai dizer, interno ou externo, você não poderia ter sido dessa maneira, porque não há previsão na lei. Mas não é um momento de pós-positivismo, eu atuei com base em princípios, trouxe uma decisão inovadora para a cidade, no mínimo uma ação de improbidade nas costas. Essa ideia da administração do medo gera paralisia administrativa, paralisia regulatória, gera ineficiência e não resolve os problemas. Como vamos enfrentar esses desafios? E aí eu chego no quarto e último tópico dessa fala, depois eu, claro, faço as minhas conclusões. Bom, me parece que nesse campo existem vários mecanismos para a gente combater os problemas que já se apresentam e superar esses desafios que eu mencionei exemplificativamente. Mas eu diria que um grande passo, apesar de ser uma lei muito controvertida no âmbito dos órgãos de controle, mas me parece que o primeiro passo foi dado pela lei de introdução às normas do direito brasileiro. As alterações que foram promovidas no ano passado, em 2018, na LINDB, pela Lei 13.655, inserindo os artigos 20 ao 30, essas inovações, me parecem, são chamadas, né, de inovações para a segurança jurídica, a Lei da Segurança Jurídica, você poderia chamar essas alterações
de lei de proteção do gestor. Por que não? Porque tem normas ali protetivas do gestor, mas não é só proteção, porque tudo tem os dois lados. Protege o gestor, mas traz também deveres. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui as 4 principais inovações da LINDB em todos os seus novos artigos 20 ao 30. E o primeiro destaque que eu faria em relação a essas inovações da LINDB, o primeiro destaque se refere ao reforço da motivação da decisão estatal e com uma forte influência do pragmatismo jurídico. E aqui eu me refiro aos artigos 20 ao 24 da LINDB. Nos artigos 20 a 24, há uma clara preocupação em motivar as decisões estatais, não só do gestor público, mas também dos órgãos de controle e do Poder Judiciário. Motivar essas decisões estatais não apenas em princípios abertos, premissas metafísicas, premissas metateóricas, justificar a decisão estatal a partir de dados concretos. Levar em conta o contexto em que a decisão está sendo proferida, o contexto está sendo proferida e a realidade social, jurídica e institucional que se impõe ao órgão decisório. Isso aqui é uma tendência muito clara no ordenamento quando você combina a LINDB com o Código de Processo Civil, que no artigo 489 vai na mesma linha, dizendo que o Poder Judiciário não pode mais tomar decisões motivadas apenas com base em princípios abstratos. Defiro essa pretensão, julgo procedente essa pretensão, motivação, tendo em vista a dignidade pessoa humana. Você pode usar esse guarda-chuva para tudo, para dar ou não dar amanhã decisões favoráveis, ou desfavoráveis, melhor dizendo, para pessoas em casos semelhantes. É claro que os princípios são relevantes, mas você precisa saber trabalhar os princípios no caso concreto. Por que aquele princípio se aplica ao caso concreto? Aí você tem que justificar melhor isso. Esse reforço da motivação foi trazido pelo CPC, é trazido pela LINDB. O que isso afeta o gestor público? Não só o gestor público, por um lado, vai ter o dever de motivar melhor suas decisões, fazer um planejamento melhor, mas, por outro lado, protege o gestor. Porque essa mesma obrigação vai ser imposta ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle, ao Poder Judiciário. Uma segunda inovação da LINDB que eu destaco é a proteção dos agentes públicos honestos. E aí, esses dispositivos que eu menciono agora são fundamentais para o gestor público e para qualquer administrador que venha ter que tomar alguma decisão dentro do ente federativo. Me refiro aos artigos 22 e 28 da LINDB, especialmente o artigo 28, que já está trazendo uma discussão doutrinária. O artigo 28 diz que o administrador público, o agente público, quando toma a decisão ou quando emite um parecer, e aí os procuradores se encaixam aqui como uma luva, quando toma uma decisão ou quando há uma emissão de um parecer, o agente público só responde pessoalmente por dolo ou erro grosseiro. Contrário senso, não cabe mais aquela responsabilidade pessoal do gestor ou do parecerista, seja ele quem for, por, entre aspas, culpa leve ou culpa média. Tem que ser um erro grosseiro ou dolo. Esse dispositivo já está trazendo polêmicas, porque alguns já defendem a inconstitucionalidade desse artigo 28. Alguns vão dizer que na Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 6º, quando traz a responsabilidade do Estado, fala que é objetiva, na parte final, fala da responsabilidade pessoal do agente público e diz que o agente público responde com base no dolo ou na culpa. Que culpa? Não especificou, qualquer culpa. Então, alguns vão dizer que não poderia a LINDB restringir essa responsabilidade apenas para culpa grave. Pela Constituição Federal, qualquer culpa geraria responsabilidade, e aí você seguraria um pouco a sua mão pesada na hora de fazer, eventualmente, a dosimetria da sanção. Eu discordo dessa visão, não vejo nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo. Por uma razão, primeiro porque não é nenhuma novidade grande aqui nessa norma. Ela só, na minha visão, reforça aquilo que já era pacífico no STJ em relação à ação de improbidade.
Lembrando que na improbidade você tem atos de improbidade por enriquecimento ilícito, lesão ao erário, concessão ou aplicação de benefícios financeiros ou tributários de maneira irregular, relacionados à SS, e violação dos princípios. E o único ato de improbidade que admite culpa é o artigo 10 da Lei 8429 de 92, lesão ao erário. Lá fala dolo ou culpa. Já é pacífico no STJ que aquela culpa tinha que ser culpa grave. Bom, o que faz a LINDB é alargar essa exigência, não apenas para a improbidade, mas para qualquer etapa de responsabilização. Outro argumento é que não é a Constituição Federal que tem que definir sanções, tipificar infrações, fazer dosimetria de sanções ou definir elementos subjetivos. A legislação tem esse papel principal de definir sanções, estabelecer elemento subjetivo, dolo ou culpa, e definir as sanções. E ela o fez. E um último argumento, só para fechar essa questão, os juízes e promotores de justiça sempre tiveram um tratamento diferenciado em matéria de responsabilidade civil, não só para improbidade. Desde o CPC, Código de Processo Civil anterior, juiz e promotor, por exemplo, só respondem pessoalmente por dolo ou chamar de fraude, culpa grave, mas não por culpa leve. Uma proteção, na minha visão, necessária daqueles que tomam decisões fundamentais. O CPC já tinha feito uma ampliação de proteção. Não sei se vocês perceberam isso, mas nós, procuradores, estamos lá no CPC com um tratamento agora muito semelhante àquele dado aos magistrados, promotores, e também entram nesse bolo aí os defensores públicos e algumas outras carreiras. A responsabilidade, além de ser subjetiva, agora é regressiva. Sem entrar naquela polêmica da teoria da dupla garantia consagrada no Supremo Tribunal Federal, o CPC diz que procuradores, magistrados, promotores, defensores só respondem regressivamente, o que significa dizer que a vítima, entre aspas, vítima não pode propor ação judicial de responsabilização em face diretamente dessas pessoas. Uma forma de proteger aquele que emite um parecer. E aí, voltando para a LINDB alarga isso para proteger o gestor, para ele não ter medo de tomar uma decisão. A gente não pode confundir o erro administrativo com a improbidade administrativa. E, invariavelmente, alguns legitimados para a ação de improbidade têm confundido o erro administrativo com improbidade. Errou é improbidade. O que não pode acontecer, efetivamente. Chegando aqui à parte final, a terceira novidade da LINDB é a consensualidade e a participação, aquela tendência que eu já tinha mencionado. Aqui a LINDB tem os artigos 26, 27 e 29, traz lá a exigência de consulta pública, ou a possibilidade, melhor dizendo, de consulta pública para a elaboração de atos normativos. A possibilidade de celebração de acordos administrativos é genericamente consagrada na LINDB, ela já era prevista na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei Anticorrupção. Agora, o artigo 26 da LINDB prevê, de maneira genérica, acordos, inclusive em matéria sancionatória, inclusive em matéria de poder de polícia. Na minha visão, não seria uma grande novidade, porque você já tem acordo de leniência, você já tem a colaboração premiada no processo penal. Esses acordos já existiam em leis específicas. A novidade é que agora é uma lei genérica, que trata de todo o direito público. E aí eu vou trazer só uma posição minha, que é um pouco controvertida, mas só para não deixar de falar, eu entendo que o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade foi revogado. Aquele artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, que não admite qualquer tipo de acordo na ação de improbidade. Eu posso fazer acordo com base na lei anticorrupção, posso fazer acordo na legislação penal, mas não posso fazer acordo na ação de improbidade. Não faz sentido algum. Só faz sentido pelo momento histórico, a lei de improbidade de 92, e depois vieram várias alterações legislativas que admitiram esse acordo. Na minha visão, esse artigo 17, parágrafo 1º, além de anacrônico, é letra morta. E uma quarta e última tendência, para a gente fechar, na LINDB, é o dever de coerência administrativa. E aí é um tema que me é muito caro, porque esse foi o tema do meu pós-doutorado, e eu lancei o livro sobre esse tema meses antes de sair a LINDB. Meu livro é sobre precedentes administrativos. E o que faz o artigo 30
da LINDB? Traz uma ideia, vamos chamar assim, genérica, de precedente administrativo, dizendo que tem que haver coerência na ação estatal, o que significa dizer que o gestor público, os órgãos de controle têm que atuar levando em consideração as suas súmulas, os seus regulamentos, as suas opiniões pretéritas. Eu chamo isso de teoria dos precedentes administrativos, que nada mais é do que a teoria dos precedentes judiciais adaptada, evidentemente, para a atuação administrativa. E aqui entra uma relevância muito grande para os órgãos de controle interno, inclusive nós, procuradores, porque a advocacia pública vai ter que uniformizar suas manifestações, ter o histórico muito claro dos seus pareceres, para não ficar aquela confusão. Um procurador diz uma coisa, o outro procurador diz outra coisa. Aí vem o gestor, o que ele faz, o gestor? Vou escolher ali, aquele tem a visão, que vai, eu sei que vai dizer não para mim, aquele vai dizer sim. Não pode ser assim, porque a atuação é uma só. Mudam-se as pessoas, mas o som fica. Coerência administrativa, me parece que era uma obviedade, mas no Brasil é muito importante colocar obviedades, infelizmente é muito importante colocar obviedades na norma. E aí eu fecho aqui só com uma alusão, só para fechar aqui, digamos, com uma menção a um conto da mitologia grega. Acho que todo mundo já ouviu falar do Ícaro na mitologia grega, aquele que tinha asas. Só resumidamente, Ícaro e seu pai foram presos pelo rei da Grécia, rei de Creta na época, num labirinto, o labirinto onde ficava o Minotauro. Quem fez esse labirinto foi o pai de Ícaro. O pai de Ícaro lá desagradou o rei falou, você e seu filho estão presos no labirinto. O que o pai do Ícaro fez? Ele era um inventor, um engenheiro muito reconhecido, pegou umas penas, cera, construiu asa e deu para o filho. Voe, filho, só toma cuidado. Se você chegar muito perto da água, você vai molhar as penas e você vai cair no mar. Se você voar muito perto do sol, o calor vai derreter a cera, suas penas vão cair e você vai cair no mar. Então, não voe muito perto do mar, nem muito perto do sol. Voe numa altura média. Ícaro, quando começou a voar, olhou para o sol, se deslumbrou com o sol, foi chegar perto do sol, derreteu a cera, caiu no mar. E assim acaba a história. O que isso tem a ver com a nossa palestra? Nós temos que chegar num momento de equilíbrio, de altura média. Nós temos hoje uma hipertrofia do controle, não só de órgãos que fazem o controle, mas do conteúdo do controle. Muitos controladores querendo ser gestores na caneta. A gente não pode, por outro lado, demonizar o controle. O grande desafio da pós-modernidade no tocante ao controle é encontrar esse ponto de equilíbrio, nem tanto adaptando a mitologia, nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Muito obrigado. Agradecer e parabenizar o Rafael, como sempre brilhante nas suas exposições. Eu, enquanto você falava ali, eu lembrei também de Damocles, sem saber que você encerraria também com uma referência à Grécia, mas é Damocles e Dionísio, que exatamente ficava com a espada sobre sua cabeça e abriu mão de viver afortunado, exatamente diante desse temor. E esse temor que foi referido aqui pelo conselheiro que disse aqui na abertura e que tem exatamente, nós que trabalhamos com a gestão pública, sentimos isso nos gestores, que são gestores comprometidos, mas eles têm um medo, realmente, um medo fundado, né, muito fundado, porque eles sabem o que acontece e a história tem revelado isso. Esse equilíbrio é mais que necessário. Muito obrigado, parabéns.